Tudo bom? Tem lugares assim salpicados. Se coloca separado, mais na frente. Ó, tem um na primeira, tem na quarta, tem na lateral. Tá vendo? A chuveira, café? Toma aqui então. Né? Melhor tomar aqui. Tá.
Boa noite a todos, bem-vindos aí ao Midrash. Nós estamos aqui muito felizes aqui com a presença do Alex Pinheiro, que veio de São Paulo de uma maneira muito generosa aqui com o Midrash, para nos falar esta noite. Eu vou fazer rapidamente aqui um breve, tenho certeza que o currículo dele é muito longo. Vou falar mais com a intenção de introduzir, dar um tempinho para ele tomar um café. Mas também para se sentir um pouquinho aí uma trajetória muito bonita. Alex é presidente da Amazon Brasil e foi responsável pelo início das operações da empresa no país desde 2012, incluindo os lançamentos do Kindle, do Consumer Business, App Store e Prime Video. Antes de ingressar na Amazon, ele foi Country Manager da Apple Brasil de 2007 a 2012. Transformou um negócio que era incipiente de uma organização de 1,5 bilhões. Pode lançar aqui no país o iTunes e a Apple Online Store. Anteriormente a Apple comandou o início das operações da Palm Computing no Brasil, em 2002. Trabalhou também no lançamento da Submarino e da OfficeNet no Brasil, além de ter ocupado posições de liderança na Motorola. No início de sua carreira profissional, senior do mercado financeiro do Citibank, em 1992, é graduado de marketing pela FAAP. A Alex é também mentor da Endeavor e membro do Conselho de Administração do Instituto Millennium e da Sociedade Amigos da Universidade de Tel Aviv. Então, realmente agradecer por você ter se deslocado e falar para nós aí desse fenômeno que é a Amazon. Está muito bem-vindo, graças aí pela tua presença. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês preferem que eu fale assim, sem microfone ou com é verdade, tem que falar com o microfone. Bem, obrigado pela apresentação, né? Eu sempre fico pensando, né, que hoje em dia já tem o LinkedIn, né? O pessoal gosta de apresentar. Eu fico imaginando, se eu fosse te apresentar você só pelos livros que o Newton escreveu, dava uma meia hora de apresentação, não dava? Não é? Mas é tão legal as pessoas ouvirem, porque eu acho que é parte. Verdade. É gostoso, né? Mas vamos lá, pessoal. Deixa eu contar um pouco para vocês, acho que até para pedir um pouco de feedback, se vocês acham que ou não. A minha ideia é a gente falar um pouco. Está distorcendo demais o microfone. Vamos lá, tá melhor assim? Peraí. E agora? Agora sim. Valeu, obrigado pelo feedback. Acho que a ideia é a seguinte, deixa eu contar um pouco. A minha ideia é a gente falar 45 minutos, 50, e depois a gente abrir para perguntas e respostas. Vocês acham que funciona assim? O Newton falou assim, vamos tentar não passar das 10, que acho que o pessoal está com fome, tem uma chuva grande aí. Né? Eu até dei sorte, acho que deve ter sido, né, as suas bênçãos, que eu cheguei certinho aqui, o meu avião pousou 6h40, 7 horas deu para chegar no hotel, aí caiu aquele mundo. Aí eu falei, não, acho que o aeroporto fechou, tal, então deu tudo certo. Né? Acho que as suas energias funcionaram bem com o homem lá em cima. Mas vamos lá. Posso pegar um pouquinho aqui? Eu vou tentar ficar aqui no cantinho para não ficar na frente. Na verdade, eu vou pedir um pouco a ajuda do audiovisual, porque só falar bastante é chato, tem alguns vídeos aqui e acho que vão ajudar um pouquinho a ilustrar o papo. E eu estava pensando um pouco na Amazon, tem tanta coisa que a gente faz, né? São tantas vertentes que a Amazon trabalha, eu falei assim, puxa, eu precisava escolher algo para falar, né? O que talvez seja
o mais aparente, talvez o que seja o que eu acredito ser o mais diferente da maneira como a Amazon trabalha. E eu escolhi um tema que a gente chama de obsessão pelo cliente. Né? O que é a obsessão pelo cliente? Então, eu vou comentar um pouquinho para vocês e vou ilustrar essa questão da obsessão. Vamos começar. Se vai funcionar aqui? Acho que não. É outro? É o de baixo, né? Vai ver. Vamos começar um pouco para... Muita gente pergunta, puxa, o que é a Amazon, né? E aí eu peguei e coloquei uma foto aqui, essa na verdade a Amazon que surgiu assim. Essa era a Amazon em 1994. E aí, né, nada a ver com o que é hoje, mas naquela época os recursos disponíveis eram esses. E muita gente me pergunta, puxa, de onde veio o nome Amazon? Na verdade, o nome não surgiu como Amazon, o nome chamava Cadabra. Cadabra, quando o Jeff, que é o fundador da empresa, ele decidiu colocar o nome, ele tinha esse nome em mente. Ele estava, na verdade, de carro andando, cruzando de Nova York para Seattle, na sede da empresa, ligando para um advogado para registrar o nome. Só que alguém deu um nome e falou, olha, uma empresa Cadabra, alguém falou no telefone com ele e falou assim, cadáver, né? E aí ele falou, acho que esse nome não vai funcionar, né? E aí ele escolheu o nome Amazon, e uma das razões que ele escolheu o nome Amazon é que naquela época, muito diferente de hoje, que a gente vive com o Google, para quem tem aí mais de X anos, né? Tá na minha faixa etária para cima, vai se lembrar que no começo da internet tinha um negócio chamado Alta Vista. Quando a gente ia buscar algo na internet, a Alta Vista, qual que era a relevância que ele mostrava para você? Era por ordem alfabética. Né? Hoje o Google ele trabalha por relevância, as coisas mais buscadas são as coisas que primeiro aparecem na internet. Naquela época não tinha essa lógica ainda, então vamos começar com algo que tem o nome A, porque na busca vai ser a primeira coisa que vai aparecer. Melhor, né? Tá melhor assim? Obrigado. Nada como alguém que domina os palcos, né? Tem que aprender muito. Então, assim que surgiu o nome Amazon, e logicamente tinha uma história para contar. A Amazon, a ideia é que é o maior rio do mundo, e a ideia da empresa inicial é que a empresa que teria, e hoje tem, o maior número de produtos, né? Quando alguém fosse buscar, fosse encontrar o produto que estivesse buscando. Mas muita gente me pergunta o que é a Amazon, né? É uma empresa de varejo. Eu mostrei algumas fotos aqui, aliás, não sei se é esse o armazém próximo, a gente tem mais, nos Estados Unidos tem mais ou menos 75, 80 armazéns hoje. Um dos prédios em área construída é o 7º maior prédio do mundo. Ele tem 2 km por 3 km. Só para ter uma ideia, né, dos centros de distribuição da Amazon. Fica em Fênix, né? Então, eu peguei umas fotos só para ilustrar um pouco. E quando a gente tenta responder o que é a Amazon, alguns anos atrás a Amazon nasceu como uma empresa de varejo. E aí a empresa foi mudando, foi fazendo um monte de coisas diferentes. Foi fazendo cloud computing, que depois eu posso contar um pouquinho o que é. Foi fazendo, aí lançou a questão de livros digitais, depois lançou a questão logística, depois filmes, música, Alexa. Eu vou falar durante a apresentação. Então, uma empresa que nasce como uma empresa vendendo livros, tem uma cultura e tem uma maneira de lidar com as coisas que traz inovação na frente de tudo. Então, inovação e obsessão pelo cliente trabalham muito juntos, e meu objetivo aqui é contar na próxima hora como isso funciona. Né? Aqui é um outro exemplo de um outro armazém da Amazon. Esse que é parte do prédio de Fênix. Logicamente não é o teto, não tem 2 km por 3, mas são vários prédios juntos, construções que efetivamente, só para vocês terem uma ideia do que é. Um pouco do que eu falei antes, né? Uma empresa que nasce com livros e efetivamente hoje tem, por exemplo, livros que você pode escutar. Eu só trouxe alguns exemplos aqui de coisas que a Amazon faz. O Kindle, a parte de supermercados, que começou como Amazon Fresh, hoje, para que você conheça, o Whole Foods, uma empresa que nós compramos há um pouco mais de um ano atrás, fazendo uma série de inovações, como o Foods, por exemplo, nós lançamos recentemente. Eles chamam, em inglês eles chamam de curb delivery, se fosse traduzir, mas não seria entrega na calçada. Então você faz um pedido, e em até 1 hora você basicamente passa na frente de um Whole Foods e já está lá o pacotinho pronto para você parar teu carro e pegar a mercadoria. E, logicamente, a gente também tem o Prime, e no Prime, em hoje mais de 40 cidades americanas, você pode receber em até 1 hora na sua casa. Com custo, se você é um Prime Member, e depois eu vou contar um pouquinho do que é o Prime, em 2 horas sem custo nenhum. Então, essa questão da conveniência é muito importante, e a gente vai falar um pouquinho desse Customer Obsession, da obsessão pelo cliente. E assim por diante. Por exemplo, Amazon Studios. A Amazon produz
vídeos hoje. Recentemente nós lançamos um seriado chamado Jack Ryan, não sei se alguém assistiu, se viu, mas é um seriado de muito sucesso, entre outros, né? As pessoas acabam conhecendo muito mais os seriados da Netflix, mas a Amazon, por exemplo, investe $5 bilhões por ano produzindo seriados. A gente tem vários estúdios em Los Angeles. E, logicamente, uma empresa também faz o que a gente chama de hardware, devices, né? É uma empresa que faz o Kindle, é uma empresa que faz tablet, é uma empresa que faz Fire TV, para você poder assistir como se fosse o Apple TV, ou o Google Chromecast. É uma empresa que faz o Alexa, depois vou contar um pouquinho o que é o Alexa. E é uma empresa, por exemplo, que faz produtos como esse. De novo, a inovação e a obsessão pelo cliente, ele vem no seguinte mote. A gente quer resolver um problema, né? Muitas empresas geralmente começam, a gente quer ganhar dinheiro. A Amazon, lógico, também quer ganhar dinheiro, mas o dinheiro ele é uma resultante. O que a gente tem que pensar mesmo é como é que a gente resolve o problema do cliente. Eu vou dar um exemplo aqui. Esse é um produto que tem mais de 150 marcas e o problema nasce da seguinte maneira: puxa, como é que eu ajudo uma pessoa que está na sua casa a comprar um produto se ela não estiver na frente do celular ou do computador? Então, por exemplo, você pode colocar esse produto, se você tem um filho em casa, você pode colocar esse produto perto do trocador de fraldas, você aperta o botão, se você é um membro do Prime, em até 2 horas a fralda chega na sua casa. Ou se você gosta de Gatorade, você pode colocar um botão desse na sua geladeira, acabou o Gatorade, você aperta o botão, não precisa fazer mais nada, né? Em até 2 horas o Gatorade chega na sua casa. Então, a gente pensa muito na conveniência, né? Em ajudar o cliente. Depois eu vou contar um pouco qual é o processo que a gente usa para lançar produtos como esse. E o processo, na verdade, está um pouco aqui, né? A empresa nasce lá atrás com esse mote, que é: a gente começa pelo cliente e trabalha a partir dele. Qualquer coisa que começa na Amazon, começa assim. A gente entende qual é o problema do cliente, como a gente quer resolver esse problema, e aí a gente fala o seguinte: bem, mas a gente tem que inventar em prol do cliente. Então, tudo que gira em torno da Amazon começa quase como esse mantra, né? Depois a gente vai olhar o resultado financeiro, depois a gente vai olhar o plano de negócio, e aí temos mecanismos para que isso aconteça. Eu vou contar. Aliás, é uma coisa interessante. Se você perguntar para qualquer empresa, você gosta do cliente, você é o secretário do cliente, as empresas vão falar: lógico, né? O meu cliente é a coisa mais importante. Mas a gente tenta pensar no cliente como algo de longo prazo. Então, muitas vezes, quando eu entrevisto candidatos, a gente já tem algumas perguntas, como fazer uma entrevista. Porque você vai fazer: você gosta do cliente? Ele vai falar: sim, eu gosto. Mas aí você vai perguntar o seguinte: me dá um exemplo na tua carreira de uma decisão que você tomou, que era ruim para os teus resultados financeiros de curto prazo, mas era muito boa para o teu cliente. E aí, 80% das pessoas não tem essa resposta, porque a ambiguidade está exatamente nesse ponto, que fazer algo às vezes no curto prazo pode prejudicar o meu bolso, o meu resultado. Mas se eu acredito que no longo prazo isso vai trazer resultados, eu tenho que estar aberto para fazer isso. Então, é esse tipo de raciocínio que a gente tem no nosso dia a dia, né? E aí muita gente pergunta: puxa, por que a Amazon funciona, né? O pessoal brinca que, diz a lenda, que isso aqui foi escrito num guardanapo pelo Jeff Bezos, que é o fundador da empresa, mas ela basicamente não tem uma fórmula muito complexa, que fala o seguinte: bem, a gente acredita, aliás, eu vou voltar um pouco atrás, muita gente me pergunta: puxa, o cliente do Brasil, ele é muito diferente do cliente na China, ele é muito diferente do cliente americano, do cliente na Austrália. Eu falo o seguinte: lógico que tem nuances, né, dos clientes, mas a realidade é que tem algumas coisas que são universais, que são elas. Você nunca vai encontrar um cliente que vai virar para você e vai falar assim: eu quero receber mais devagar. Você nunca vai encontrar um cliente que vai falar: eu quero pagar mais caro. E nunca vai encontrar um cliente que vai falar assim: eu quero estar no site e não encontrar o que eu estou procurando, né? Essas coisas são universais. Então a Amazon trabalha para ter certeza que a gente tem o maior número de produtos, os melhores preços e efetivamente a melhor conveniência, né? E como é que isso acontece? Bem, se você fizer isso de uma maneira bem feita, vai acontecer o seguinte: a gente também sabe que nós não vamos conseguir resolver o problema só tendo produtos nossos. Então a gente precisa ter produtos de terceiros, que a gente chama de vendedores. Então eu trago o que a gente chama de sellers, ou vendedores, né? O famoso, muita gente conhece como marketplace. É um conceito que foi inventado pela Amazon há 18 anos atrás. Hoje é muito comum, mas naquela época não existia isso. Você imagina que alguém que era o gerente de produto, vou dar um exemplo, alguém que vendia computador.
Alguém virou para essa pessoa e falou, olha, a partir de amanhã, nós vamos colocar um terceiro aqui vendendo no computador também. E se essa pessoa, se essa empresa tiver um preço melhor, é ela que vai ganhar o que a gente chama de buy box, é ela que vai ganhar a oferta ao cliente. Aquela pessoa depois falou, mas espera um pouquinho, eu estou comprando, estou colocando estoque aqui. Eu falei, não, porque se a gente trabalhar em prol do cliente, não importa, o estoque vai ficar aqui demorando mais tempo para vender, eu sei que é um custo financeiro, mas a gente vai conquistar a confiança do cliente. Então, você traz mais vendedores, você também tem os produtos próprios, você tem um catálogo, né? Ou seja, cada vez mais com mais produtos. Você tem uma boa experiência do cliente, exemplo, o famoso rating, né? As 5 estrelinhas que todo mundo está acostumado, seja o Tinder, ou seja o Uber, ou seja, todo mundo dá as 5 estrelinhas. A Amazon criou esse conceito lá atrás. De novo, um conceito que na época ele era revolucionário, porque alguém falou de novo, uau, você vai deixar o cliente falar mal da gente? Sim, a melhor maneira de você aprender os teus erros e corrigir algo que não está funcionando é ter o feedback do cliente, né? Se for uma estrela, pera um pouquinho, o que está acontecendo com o produto? O produto está com defeito? Esse defeito é contínuo? Alguém está me entregando uma mesa que a qualidade é ruim e quando chega na casa do cliente a perna quebra? Então, o conceito de rating era algo que não existia e a Amazon criou. E hoje é muito comum. O conceito de one click, que é você entrar num site, inclusive era a patente da Amazon, você entrar num site e não ter que colocar toda vez o cartão de crédito, até aquilo ser criado, hoje de novo é comum, ninguém pensa nisso, né? Quando a gente assina um serviço e coloca o cartão de crédito, foi uma criação da Amazon. Então, aí vem a experiência do cliente, a conveniência. Quando você começa a fazer isso daqui, mas você tem o produto que está buscando, tem conveniência, né? Você tem os vendedores, você vai gerando mais visita. Conforme você vai gerando mais visita, você ganha escala. Conforme você ganha escala, você pode ter preços melhores. Você retroalimenta esse sistema de tal maneira que você começa a oferecer esses preços melhores de novo para o cliente. Então, de certa forma, a simplicidade da Amazon está um pouco nesse diagrama que a gente está vendo aqui. E aí a pergunta é a seguinte, então a Amazon é uma entidade que existe para solucionar o problema dos clientes. E a gente tem que gerar uma cultura interna para isso, tem que gerar mecanismos. Como isso funciona? Como é que a gente cria essa cultura interna para que a gente possa, né, fazer, inovar e criar coisas diferentes? A primeira coisa que me chama a atenção é, todo ano, o Jeff Bezos, que é o nosso fundador, ele escreve uma carta, geralmente entre 4 e 6 páginas, para os acionistas. É muito legal porque ele escreve muito bem, né? Talvez a Amazon é até interessante porque eu tive a chance de trabalhar em 2 empresas de muito sucesso, mas muito diferentes. Eu trabalhei na Apple. A Apple é uma empresa de música, surgiu, né, com a paixão do Steve Jobs por música, e a Amazon é uma empresa de livros. Né? Então é engraçado que eu lembro que na Apple a gente gastava horas e horas fazendo PowerPoint, fazendo apresentações como essa. Na Amazon, depois vou contar um pouquinho para frente, é proibido. Não se usa PowerPoint dentro da empresa. Eu só uso PowerPoint, né, essas apresentações de slide, quando eu falo, por exemplo, com vocês. Depois vou contar um pouquinho o porquê. Mas é uma empresa que surgiu com livros, então acho que a gente está muito ligado, né, à leitura, à sabedoria. E aí, todo ano que sai uma nova carta aos acionistas, depois quem tiver curiosidade pode ir no Google, coloca carta ao acionista Jeff Bezos e vocês vão poder lê-las. Mas todo ano ele coloca a primeira carta. Por quê? Porque aquilo que ele escreveu em 1997 é verdade até hoje. É quase como se fosse a gênese da cultura da empresa, que diz o seguinte: a gente quer crescer rápido, a gente pensa em longo prazo, então a gente colocou uma cultura sempre, qualquer pessoa que viesse trabalhar na Amazon tem que ter isso incluído, longo prazo. Às vezes a gente vai ser ousado, né, e estamos prontos para errar, estamos prontos para cometer alguns erros, eu vou contar depois alguns erros aqui para vocês. E a gente está pronto para ir em coisas que nunca ninguém imaginou antes, porque a gente tem a capacidade de olhar longe. E também a gente quase que trabalha como o que se chama na indústria hoje, por exemplo, os banqueiros de investimentos são muito comuns, os venture capitals. Você sabe que você vai investir em 10 coisas, 9 que provavelmente não vão dar certo, mas uma vai ser aquela que efetivamente vai fazer a grande diferença. E a gente tem muitos projetos assim na África, então a gente acredita em plantar sementes, algumas vão vingar, outras não vão vingar. Mas se a gente sempre plantar sementes baseadas no que eu mostrei no começo, que é a obsessão pelo cliente, é esse o nosso modo, é essa maneira o nosso mantra. Mas afinal, o que é então o Customer Obsession? O que é a obsessão pelo cliente? A gente tem alguns mecanismos para chegar no Customer Obsession. A primeira que eu falei, aí eu vou entrar um pouquinho nisso daqui. Por que é proibido PowerPoint na Amazon? Seguinte, toda vez que a gente vai criar um produto, alguém tem uma ideia nova,
o que a gente faz? A gente escreve o que a gente chama de press release, né? É como se fosse o comunicado à imprensa. Então, Rio de Janeiro, 27 de setembro. Aí você escreve mesmo, ou seja, a pessoa que teve ideia, ela escreve. A primeira coisa que ela escreve é, olha, que é o produto que eu estou lançando? Escreve o produto. Aí ele coloca que problema que está resolvendo para o cliente. Uma página, pessoal. Ele inclusive coloca cotações, quotes, como é que chama? Citações. Citações, obrigado. Desculpa que a gente fala tão inglês na empresa que o cérebro fica meio atrofiado. Mas citações de clientes, inclusive, fala assim, olha, meu nome é Mário, eu adorei esse produto por causa disso, disso, disso. Por que a gente faz isso? E aí depois, 2 páginas, depois a gente escreve perguntas e respostas. Então a pessoa tem que pensar em todas as perguntas e respostas que alguém faria em relação a esse produto. Quando você coloca no papel, geralmente, aquela informação, quando o produto vai ser desenvolvido, vai ficar muito mais claro para todo mundo. Porque o grande problema que se tem hoje em muitas empresas é que alguém tem uma ideia brilhante, e conforme o famoso telefone sem fio, conforme essa ideia vai passando para outra, depois de um ano, quando essa ideia chegar no mercado, ou o mercado mudou, ou alguém de engenharia interpretou de uma maneira diferente, alguém de marketing entendeu diferente, fez uma coisa, uma nuance. Então, quando você faz assim, fica mais fácil. Outra questão do PowerPoint, por que é proibido? O PowerPoint ele tem um problema que é o seguinte, às vezes você tem um bom apresentador com uma má ideia que consegue aprovar, e às vezes você tem uma ótima ideia com uma pessoa que é mais tímida, mais fechada, que não tem a capacidade de falar, que é normal, e a ideia não é aprovada. Quando você escreve um documento, a escrita é muito mais difícil do que fala. Porque quando você vai colocar no papel, às vezes você coloca a ideia, você lê, e fala, não é nada disso que eu queria falar. Então na Amazon, qualquer ideia, além do press release que eu comentei, qualquer coisa, qualquer reunião que a gente vá, são 6 páginas que a gente, até 6 páginas que a gente pode escrever. E a gente, quando você escreve, é diferente. Você está escrevendo um raciocínio, você tem que escrever tudo. Você coloca dados, você coloca números, você coloca o que você quer fazer, você coloca os prós e contras. E no momento que você coloca no papel, você também tira o ego. Por quê? Aquela ideia deixa de ser de uma pessoa e passa a ser do grupo que escreveu aquela ideia. Então é muito interessante, né? E aí a gente vai geralmente para uma reunião como se fosse uma defesa de tese. Geralmente as mesas são em U, as pessoas que estão no projeto elas sentam na parte de baixo do U e todo mundo em volta, né? Seja a diretoria, seja o presidente da Amazon, seja quem for, questionando, fazendo perguntas. Então, primeiro é o seguinte, toda reunião na Amazon, os primeiros 45 minutos, a gente lê o documento. A gente nunca lê antes. A gente lê na hora, porque sabe que quando você lê na hora é muito mais fresco. Os outros 45 minutos a 1 hora, a gente discute a ideia. E aí é o seguinte, não tem enrolação, é sim ou não. É legal, não é legal, aprova, não aprova, então é muito mais rápido, muito mais objetivo. É difícil uma preparação, né? Requer muito tempo, mas quando a gente vai, geralmente, primeiro quando a gente vai com um documento para apresentar uma ideia, às vezes é versão 20, versão 25, né? Tiveram várias interações entre muitas pessoas para fazer esse documento. Outra coisa, como é que a gente atinge a obsessão pelo cliente? A falha bem vista. Tem uma frase eu vou usar algumas citações do Jeff, que fala o seguinte, inovação e falha são irmãs gêmeas. E são, porque se você quer falar que você vai trabalhar numa empresa que preza pela inovação e você não aceita a falha, alguma coisa está errada. Né? E aceitar a falha no sentido de, olha, não vou mandar a pessoa embora porque falhou, muito pelo contrário, aquele é o melhor profissional que eu posso ter. Porque se ele falhou, o que ele aprendeu com isso? Né? O aprendizado ele é quase que infinito na falha, muito mais vezes maior na falha do que no sucesso. Então, a falha é muito bem vista. Pensamento a longo prazo, já falei, e a gente também trabalha com, geralmente quando tem um projeto novo, a gente chama de time de 2 pizzas, ou seja, não pode ter mais do que 16 pessoas, porque quando você tem a pizza tem um pedaço, ou 2 pizzas são 16 pedaços. Porque quando você tem, geralmente, times muito grandes, a burocracia reina. Então, a gente faz com que times tenham células pequenas para que aquela ideia possa fluir, né? Para que a ideia possa ir para frente. Então, tudo isso daqui, geralmente, resulta em um produto novo, em uma inovação, em algo que a gente vai resolver para o cliente. Né? E aí, para finalizar, a gente também acredita que boas intenções, eu vou ler aqui para quem não está conseguindo enxergar lá no fundo, boas intenções não funcionam. Que é o seguinte, quantas vezes a gente vai numa reunião, primeiro eu acho que uma reunião que mais de 2 horas não serve para nada, porque você vai para uma reunião e começa a discutir, todo mundo quer resolver o problema. A gente sai da reunião, muitas vezes as pessoas voltam a fazer o que elas têm que fazer no dia a dia e ninguém resolve o problema. Então, a gente acredita que você precisa ter mecanismos, como por exemplo o documento,
precisa ter mecanismos, por exemplo, vou citar para vocês, alguns anos atrás, a gente tem a nossa área de atendimento ao cliente, o Jeff foi escutar, todo funcionário da Amazon passa X horas por ano escutando conversas dos nossos atendentes com os clientes, é obrigatório isso. E o Jeff foi cumprir, ele também cumpre isso, ele foi lá, escutando, e de repente ele notou que estava um cliente devolvendo o produto, e aí logicamente na tela aparece do nosso sistema que o índice de devolução daquele produto estava em 20%, ou seja, de cada 100 pedidos, 20 eram devolvidos. Ele perguntou para o atendente e falou, nossa, o que está acontecendo aqui? Você sabe por que não estão devolvendo? Era um Xbox da Microsoft, um videogame. E a pessoa falou, não, sabe o que acontece? Que o produto que está no site, ele fala que ele vem com 2 controles, e esse produto só vem com um controle. O cliente recebe o produto em casa e devolve. E aí ele falou assim, não, espera um pouquinho, tem um problema no nosso processo, que é o seguinte, você que está falando com o cliente, deveria ter a capacidade de derrubar esse produto do site. E aí o Jeff trouxe à tona um conceito que a Toyota inventou lá atrás. A Toyota, para quem não sabe, que todo mundo talvez conheça a Toyota que faz carros, ela começou como uma tecelagem. E os japoneses eram muito bons nesses processos de manufatura. E lá atrás, a Toyota, quando ela fazia fios de seda. E o fio de seda, nos teares antigos, tem um problema que quando você coloca um problema no lote, no fio, se você não para a produção, você vai perder todo o lote. E os japoneses colocaram um negócio chamado unknown core. O que é um unknown core? É um processo que as pessoas podem andar na linha de produção, que é uma cordinha, se ela vê um problema, ela puxa a cordinha, toda a linha para. Coisa simples, né? Soluções muito simples para resolver um problema e aumentar muito a eficiência da empresa. E o Jeff trouxe como um exemplo, um mecanismo. Ele falou, bem, a partir de agora, um atendente que fala com o cliente tem a capacidade de derrubar o produto se ele vê que tem algo errado. Então imagina o quanto você economiza de custo, de não ter que fazer reentrega, de devolução. E, lógico que tem um comprador, um gerente de produto, que vai ficar bravo. Cara, um pouquinho, eu tenho minha meta, eu tenho que fazer, não tem problema, porque o que a gente tem que fazer é em prol do cliente. Se vai perder vendas por causa disso, esse não é o problema. O problema é como é que a gente, lógico, melhora custos e resolve. Então, os mecanismos, a boa intenção, se não fosse acontecer isso, o problema ia continuar se repetindo. Então, a gente tem que criar processos e mecanismos para resolver esse tipo de problema. Bem, lógico que tem muita coisa quando a gente fala hoje em resolver problemas de cliente, tem a ver com tecnologia. Eu não vou entrar aqui no mérito, mas hoje isso é muita moda falar, que eles chamam de inteligência artificial. Inteligência artificial vai desde a máquina que aprende sozinha, que a gente chama de machine learning, a parte de robótica, a parte de os computadores hoje começam a enxergar. Não sei se alguém aqui já teve a chance de, às vezes no Facebook, falar, olha, algum amigo viu você, postou uma foto e eu acho que a foto é sua. Então, as fotos já começam a ser identificadas pelos sistemas. E aí, a gente usa isso também para quê? Para dar agilidade, para cada vez mais poder entregar mais rápido os clientes. Eu tenho, acho que um vídeo aqui. Quem pode me ajudar com o vídeo? Acho que não está passando direto. Você vou pedir ajuda para o... Esse é um exemplo de robótica aplicada nos nossos armazéns. Qual que é o intuito? A gente, logicamente, as pessoas estão lá no armazém, mas quando chega um pedido, o robô vai e traz a estante, vai mais próximo do atendente. A Amazon comprou essa empresa mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, e a empresa que basicamente trabalha, se você olhar, é como se fosse autorama. Tem linhas aqui embaixo, esses robôs vão pegando a mercadoria e trazendo. O que é interessante na Amazon, acho que vou passar já só para dar uma ideia. O que é interessante, a gente também usa muito da inteligência artificial para resolver problemas de logística. Por exemplo, eu comecei no e-commerce em 1998. Naquela época, que não tinha inteligência artificial, era o seguinte, você entrava num armazém, todos os livros estavam na mesma estante, todos os brinquedos estavam na mesma estante, e assim por diante. Todo o eletrônico estava na mesma estante. Mas espera um pouquinho, esse é o conceito de uma loja. Quando você vai para o comércio eletrônico, você tem que usar a inteligência para dizer, bem, quando uma pessoa talvez compre um livro do Newton, também vai comprar uma prancha de surf, certo? Você ainda surfa? Então, espera um pouquinho. Então, quando a gente vai colocar esses produtos no armazém, a gente usa dos algoritmos para falar aqui do lado do livro do Newton tem que ter uma prancha de surf.
e do lado tem que talvez ter uma esteira de praia, e do lado tem que ter, sei lá, ou seja, então você distribui os produtos pelo warehouse, pelo armazém, usando muito mais como é que você melhora a eficiência de quem vai fazer, vai pegar o produto, né? Às vezes até, por exemplo, eficiências como embalagem, coisa que às vezes a gente não pensa. Então, isso mudou muito, mas há 10 anos atrás, quando você comprava embalagens da indústria, eles mandavam a mesma embalagem que mandava, por exemplo, para o varejo tradicional, o brick and mortar, que a gente chama, né? A loja física. Né? Vamos imaginar o seguinte, às vezes você vê lá um cartão de memória que é desse tamanho e que vem com uma cartolina desse tamanho para quê? Para evitar roubo. Só que quando você vai para o comércio eletrônico, você não precisa mais da cartolina desse tamanho, né? Porque isso gera custo, consome papel, consome árvore, né? Então, ou seja, consome embalagem. Se você vai usar uma embalagem para mandar um cartão desse tamanho, uma cartolina assim, então você também tem que mudar o conceito da indústria. Fala, bem, as embalagens para o comércio eletrônico têm que ser diferentes para gerar eficiência, né? Aqui tem um outro vídeo, você consegue me ajudar? Não, se voltar aqui, peraí. Bom, tem que apertar o bem. Ops. Quer que eu volte? Acho que você tem que ir aqui, ó. Coloca o mouse aqui nesse playzinho aqui embaixo, aqui, ó. Você consegue? Não vai ser pra cá? This is a story from New York. Só um pouquinho mais de alto som, já. It's the day of your daughter Millie's big football match, and to be clear, that is the sort of football you play with your feet. Anyway, she is missing a vital piece of equipment, specifically a size 3 Puma Evo Power firm ground soccer shoe, the left one. And some of it, sadly, is in the family's 3-year-old bulldog, Stuart. So now what? Well, you could yell angrily at the poor thing, but what's the point? Because all it will hear is blah, 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 Stuart, blah, blah, Stuart, blah. Much better to behave like a rational human being. Find your tablet and place an order with Amazon for a pair of Puma Evo Power firm ground soccer shoes and have them delivered in 30 minutes or less. And in a location not too far away, a miracle of modern technology is dispatched. It's an Amazon drone, and after rising vertically like a helicopter to nearly 400 feet, this amazing hybrid design assumes a horizontal orientation and becomes a streamlined and fast airplane. In time, there'll be a whole family of Amazon drones, different designs for different environments. This one can fly for 15 miles. And it knows what's happening around it. It uses sense and avoid technology to, well, sense and then avoid obstacles on the ground and in the air. Back at the house, you're getting a message on your tablet to say that your Prime Air delivery is arriving. And it goes back to vertical mode and scans the landing area for potential hazards. This amazing innovation then lowers itself slowly to the ground, drops off the package, and flies straight back up to altitude. And moments later, you're walking through the door with a brand new pair of Puma Evo Power firm ground soccer shoes, size 3 for Millie, and a Nylabone chicken flavoured Duret shoe for naughty kids. And balance is restored to the universe. Algumas coisas, o drone existe, ele na verdade já está operacional no Reino Unido, porque é o único lugar que a gente tem licença, os órgãos equivalentes ao espaço, cuidam do espaço aéreo, a gente está fazendo um teste no interior do Reino Unido. E aqui é interessante, eu cheguei a ver, voltando um pouco lá atrás, o press release, o relatório, como é que esse produto foi criado. Ninguém criou esse projeto falando, nós temos que lançar drone. O projeto queria o seguinte, a gente precisa resolver o problema de como entregar em 30 minutos ou menos para o cliente. Né? Então, foi assim que nasce o projeto, e não nasce o projeto nós queremos ter drone para entregar. Né? E aí a segunda pergunta é como é que nós vamos fazer isso? Que tecnologia está disponível? Hoje, na verdade, o produto já está na 7ª geração, existem vários tamanhos. Aqui ele falou que era 24 km, na verdade já está em 50 km. Inclusive, a Amazon tem uma patente que o drone na volta, ele pode parar em torres de celular, torres de igreja, prédios, e esse autocarrega e depois ele volta para a base. Né? Então é impressionante. Mas
de novo, o projeto não é fazer um drone, o projeto é como é que eu resolvo o problema de um cliente que quer receber rápido. Esse projeto, geralmente, ele vai ser muito útil em áreas rurais, porque áreas rurais, que você não tem tanto prédio, mas geralmente estão mais longe das áreas onde você tem uma concentração muito grande de pessoas, onde geralmente estão os armazéns, e conseguir entregar de uma maneira muito rápida. Fala um pouquinho, né? Acho que a questão da solução também, você vê, a gente começa com livros, e livros tem uma questão que eu trouxe aqui, só para falar um ponto. Esse é uma foto que eu tirei semana retrasada do site do Brasil. Devia ter colocado um livro seu aqui, né? Próxima vez. Mas o que é interessante é o seguinte, não sei se dá para vocês verem aqui essa área Fale Conosco. Geralmente, os varejistas adoram a primeira página aqui, é a página que a gente chama do real estate, do valor imobiliário, se a gente for chamar assim, mais sagrado, mais caro. E raramente eles usam espaços para fazer coisas que não colocar ofertas de produto. Aqui é o seguinte, se você clicar no Fale Conosco, eu até acho que tem uma tela aqui, mais vamos ver aqui. É o seguinte, como é que funciona para você falar com alguém na Amazon? Você coloca seu número de telefone aqui, aperta o botão e a gente te liga em 3 segundos. Ou seja, essa questão de você ligar para alguém, esperar, etc., não existe isso na Amazon. Né? Então você coloca o número de telefone, aperta o botão e vão ligar para vocês. Eu estou vendo que tem gente com frio aqui. Vocês querem? Acho que vocês estão com frio aí, pessoal? Acho que precisa dar uma desligada lá. Eu estou falando aqui, estou quente. Né? Então é o seguinte, é esse tipo de coisa que a gente faz, né, em todas as maneiras, todos os pontos que a gente tem contato com o cliente. Isso é super importante. Né? Então, não só que eu falei um pouco do associado nosso que vai falar com o cliente, ele poder resolver o problema. Né? Quando alguém liga, ele não vai falar, olha, deixa eu falar com o meu supervisor. A gente usa de tecnologia para prover ele, lógico, se não é uma fraude. Se é uma pessoa que ligou 25 vezes falando, olha, o produto não chegou, quero meu dinheiro, o próprio sistema vai opa, pera um pouquinho, acho que... Mas, caso contrário, o próprio pessoa que está falando com vocês, ele toma a decisão na hora, não tem que falar com o assistente. Então, de novo, é um uso da tecnologia para melhorar, para dar mais satisfação, mais agilidade para o cliente. Né? Outra coisa que é muito comum na Amazon, a gente deixa isso público, por exemplo, esse é o e-mail do Jeff. Se vocês não gostarem de alguma coisa que eu estou falando aqui, podem mandar um e-mail para ele. Esse é o meu e-mail. Mas é o seguinte, muitas empresas têm essa questão, eu sou o CEO da empresa, não, eu tenho que sentar aqui no pedestal, né, não sei o que, não. Você que é CEO da empresa precisa também ter um contato com o cliente, porque às vezes a gente chama de anecdotes, né, às vezes nessas coisas que a gente aprende, alguma coisa que não está funcionando, porque se o cliente está mandando um e-mail para o CEO, alguma coisa que não funcionou. Vira e mexe, eu vejo os e-mails do Jeff, geralmente ele manda com ponto de interrogação, de clientes que estão reclamando. E ele fala, pera um pouquinho, alguma coisa talvez esteja errada no nosso processo, porque a gente erra. Então, de novo, às vezes eu passo por experiências com outras empresas, né? A gente está tão acostumado na Amazon que eu adoraria que todas as empresas fossem assim. Né? Você quer falar com alguém e não consegue achar ninguém. Então, é muito importante ter o papel do líder, né, da empresa, muito acessível. Lógico, o Jeff não lê todos os e-mails, ele tem uma equipe que faz a triagem, e essa equipe na triagem já tem um treinamento de quais são os e-mails que vão para ele e quais são os e-mails que a equipe já manda para as áreas afins. Né? Então, mesmo ele não lê, sabe que a gente chama de Jeff Escalation. Acho que eu tenho mais uns 25, 30 minutos de fala. Como é que estamos de tempo? Estamos bem? Tá bom. Vamos falar um pouquinho de cliente. Né? Aqui é o seguinte, aqui é um gráfico que eu montei, o L é de low, né? Baixa expectativa, high, cliente feliz, cliente não muito feliz. Né? Então, muitas vezes você tem um cliente que está só com aquilo que é esperado, você tem um cliente que é um pouquinho melhor, e você tem um cliente, né? O famoso delight and surprise, né? Algo que me encantou. Lógico que a gente encontra isso em muitos lugares, não só na Amazon. Né? Às vezes eu brinco, eu falo assim, eu lembro que quando eu usei um exemplo do Mini Cooper aqui, hoje menos, mas quando o Mini Cooper foi lançado, eu lembro que as pessoas pegavam o carro e falavam, uau, né? Tinha coisas pequenininhas, você abria uma portinha, tinha um porta-objeto, abria não sei o que atrás, era um carro todo fofinho, tinha um painel no meio, né? Coisas diferentes que surpreenderam naquela época quem estava buscando algo diferente. Um carro pequeno, moderno, rápido, com muitas surpresas. Né?
O Kindle, por exemplo. Como é que a gente surpreende o cliente? Quando você compra um Kindle, primeiro que a Amazon não inventou o Kindle, o leitor digital. O leitor digital já existia. O que a gente inventou foi uma maneira fácil, rápida e com muito conteúdo. Né? Hoje, na verdade, só para ter ideia, no Brasil, só em português são mais de 200 mil livros. No mundo, são mais de 5 milhões de livros digitais. Inclusive, aqui no Brasil, você pode comprar livros que estão disponíveis no mundo todo. Em inglês, em alemão, em italiano, em espanhol e assim por diante, em japonês. Mas a questão do Kindle é o seguinte: quando você é um usuário de Kindle e você, por exemplo, quis mudar o seu Kindle, comprou um novo, quando você vai receber o seu Kindle novo, ele já vem com todo o conteúdo carregado. Né? É uma coisa que parece ser pequena, mas cada lugar que a gente pode minimizar uma frustração com o cliente. Poxa, se eu já tenho todos os dados, né? Eu já sei que aquele cliente tem esses livros, por que não mandar um novo Kindle para ele já com todos os livros carregados? Né? Então, esse tipo de coisa que a gente pensa dentro da Amazon, né? Como surpreender o cliente. Né? E aí tem uma questão que eu falo muito, é interessante, o ser humano é um bicho engraçado. Né? É um bicho que a gente sempre acostuma com a barra e nunca quer voltar para trás. Né? Então, a gente tem que sempre partir do princípio que o que era maravilhoso ontem, hoje passa a ser algo muito comum. Então, se você não sempre está buscando aumentar a barra, você não está melhorando a vida dos clientes, porque é tão natural, tão humano, que a gente olha e se acostume com as coisas, porque assim, bem, agora é tão normal pegar meu celular e poder estar conectado com o mundo, e poder estar abrindo um Waze, porque assim, a partir de agora isso faz parte do dia a dia. E a experiência do consumidor é assim, a barra sempre vai aumentando, é infinito. Aí eu trouxe esse exemplo, eu vou confessar para vocês que trabalhar na Amazon é muito duro quando a gente vai consumir outras coisas. Né? Eu tenho um caderno preto, um dia acho que, quem sabe eu me escrevo um livro, né? não tão filosófico e tão impressionante que você escreve. Aliás, eu assisti Alma Moral 2 vezes no teatro, eu tive sorte de assistir, é maravilhoso. Né? Mas meu livro tem quem sabe um dia aqui tem outra, que é o seguinte: eu coloco casos frustrantes que eu passei com outras empresas. Eu vou contar um exemplo de 3 semanas atrás. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Toda semana tem uma coisa. E deve ter um capítulo só para falar com o operador de celular e com o operador de canal cabo. Né? Ia precisar de uma lista telefônica aqui. Né? Mas eu vou contar 2 exemplos bobos que aconteceram comigo nas últimas semanas. A minha esposa comprou, não vou falar a marca, mas minha esposa comprou um creme rinse. Né? Então, o creme rinse fica lá no meu chuveiro. E não vou falar o nome, eu só vou falar que a cor, que ele era roxo. E aí é o seguinte, é uma embalagem diferente, porque é uma embalagem que você aperta, você não tira a tampa. Você aperta e basicamente tem um buraquinho na tampa e sai. Só que é o seguinte, quando você compra ele vem com adesivo. E logicamente eu que não tenho unha, tomando banho com sabão, eu desesperado para tentar tirar aquele adesivo e não conseguia, ou seja, porque acho que aquele adesivo foi feito só para quem tem unha comprida. Né? Não conseguia, né? Então imagina a minha frustração como consumidor, que durante 45 segundos eu briguei com aquilo. Qual o impacto que isso tem para um consumidor para comprar de novo aquela marca? Né? É uma coisa assim, muito difícil. Então, são pequenas coisas. E aí a segunda coisa que eu pensei é assim, eu preciso falar com alguém dessa empresa. Eu falei, não, tentei falar. Eu olhei, porque junto atrás do shampoo tem, né? Fale com o saque, fale com o consumidor. Primeiro que eu liguei, fiquei uns 10 minutos esperando, desisti, aí tinha um e-mail, mandei o e-mail, logicamente ninguém me respondeu. Porque assim, é sério, eu queria dar um feedback. Eu falei assim, se eu não dar o feedback, eles vão melhorar. Então, eu quero ir atrás, sou chato. Eu preciso avisar eles que tem um defeito, né, nessa embalagem. Mas ele não consegui. O segundo, eu assino um jornal americano, eu não vou falar pela internet. E aí, engraçado, esse jornal, eu tenho um aplicativo dele e estava me cobrando uma fortuna. Estava me cobrando acho que $39. O jornal tem essas coisas, né? $39 só para ter ele por mês, para poder ler no aplicativo. E aí eu entrei lá no site e falei assim, puxa, e o jornal, se eu tivesse ele no aplicativo mais o impresso, era $45. Eu falei, espera um pouquinho. Ele me cobra 39 só para ter digital. E só $6 a mais para ter ele digital e físico. Logicamente o físico não no Brasil, o físico se eu morasse nos Estados Unidos. Eu falei, não faz sentido, porque o custo do jornal físico é tão maior. Aí eu falei assim, eu vou ligar para o jornal
e vou tentar negociar. E liguei, negociei, olha, papapá, né, como bons, né, um bom patrício, né, e consegui negociar para $15 por mês. Só que é o seguinte, eu fui abrir o aplicativo e adivinha o quê? Não funcionava o aplicativo. Eu falei, alguma coisa errada. Aí eu liguei de volta, ela falou, não, esse $15 por mês o senhor pode fazer web browsing, ou seja, então você pode entrar no Google, no Safari, colocar o nome do jornal, mas no aplicativo não funciona. Eu falei, espera um pouquinho, alguma problema fala do CRE. Agora é muito engraçado, porque eu recebo os notifications, né? A gente recebe os notifications no celular, eu recebo desse jornal toda hora. Se eu clicar no notification, o que ele faz? Vai para o aplicativo. Não funciona o aplicativo. Então eu tenho que ir para o web browser, colocar lá o nome do jornal, blá.com, para poder ler. Tentei falar, mandei e-mail, nada. Então, são coisas, né, que são muito importantes. Se você tem o contato com o cliente, você consegue resolver. Essa é uma frase, né, eu uso bastante a frase do Jeff, acho que vocês já perceberam. Uma frase dele que fala o seguinte, acho que eu comentei um pouco isso, né, da inovação. Ele faz a brincadeira, olha, nós somos o melhor lugar para falhar. Né? E como eu comentei aqui, a inovação e a falha são irmãs gêmeas. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Esse é um site que a Amazon tentou fazer de leilões. Aliás, a gente gasta muito pouca energia olhando para nossos competidores. Porque quando você olha para o competidor, você vai talvez não inovar tanto quanto você deveria inovar. Você vai melhorar alguma coisinha ou outra, então a gente não gasta. Mas em 1997 não era assim. A gente um dia resolveu não levar isso a cabo e a gente olhou a eBay e falou, bem, a eBay é um site de sucesso naquela época. Eles fazem leilão, a eBay é um site americano que faz leilão. Vamos criar um site de leilão também. Então, se você for ver aqui, tem todas as categorias e tem leilão. Logicamente, como a Amazon inovou, ela não teve sucesso. Nada aconteceu. Provavelmente só a mãe e a irmã do Jeff que foram lá e fizeram um leilão de alguma coisa. Porém, qual foi o nosso grande aprendizado? Primeiro, não vamos copiar um concorrente. Segundo, é que numa empresa normal, esse time aqui seria ou mandar embora, ou olha, não vamos investir mais, alguém ficaria pé da vida. Não. Espera um pouquinho, a gente aprendeu muito com isso. Este foi o time que sentou e depois, de novo, hoje é uma coisa muito comum, mas naquela época não era, porque não existia, foi o time que criou o Marketplace. Então, espera um pouquinho, a gente tem tecnologia, a gente bateu a cabeça para tentar resolver um problema naquela leilão, e se a gente criar um site e colocar terceiros para vender aqui? Então, isso é um exemplo de erro e falha que reverteu, usou o capital humano, que aprendeu muito com aquilo, para uma coisa que virou revolucionária e muito importante na história da Amazon. Outra coisa que a gente tem é que a gente está disposto a passar por caminhos que às vezes as pessoas acham que é obscuro. E às vezes a gente acha que é coisas que funcionam. Por exemplo, o Prime, que hoje é parte do sucesso da Amazon, você paga $139 por ano nos Estados Unidos, e você tem filme de graça, música de graça, recebe em 2 dias, ou recebe em até 2 horas sem custo, se na tua cidade tiver Prime, tem desconto no Whole Foods. Você pode, inclusive, ter um cartão de crédito, a Amazon tem um cartão de crédito Chase, nos Estados Unidos, que é um Prime Card, que tudo aquilo que você compra na Amazon, automaticamente você tem 5% de volta. Então, sabe aquela coisa que não dá para não ter, porque tem tanto benefício, e é um pouco como a gente trabalha, né? Eu citei aqui o exemplo do Prime. Eu vou passar rápido aqui só para a gente, mas aqui é só um exemplo de coisas que você tem. No começo, ele só veio com a entrega gratuita de 2 dias. Né? E com o tempo, a gente foi criando uma série de coisas, de benefícios, que efetivamente oferece. Né? E, às vezes nem eu sei os benefícios que oferece, às vezes tem que olhar lá e voltar. Também tem isso. Né? Então, de novo, isso está ligado à obsessão pelo cliente. Como é que a gente sempre está aumentando a barra, sempre está trazendo coisas diferentes para o cliente. Nunca pode se contentar. Eu vou dar agora, acho que tem 3 vídeos pela frente, eu vou dar 3 exemplos para ilustrar, acho que tem mais 10 minutinhos aqui, e a gente abre para perguntas e respostas. Né? Aqui é um exemplo seguinte, a gente queria resolver o problema, está aqui, o custo do reenvio quando o cliente não está. Isso é um problema nos Estados Unidos, né? Nem todo mundo tem porteiro em casa, tem alguém em casa, e muitas vezes você vai entregar o produto e você não tem ninguém. O que acontece? Você quer o produto. Né? Então, primeiro é ruim para a Amazon que tem que fazer o reenvio, né? A gente paga 2 vezes o reenvio, e é ruim às vezes para o cliente que estava louco para receber aquela caixa, mas que não estava em casa e não podia receber. Então, um exemplo disso são os Amazon Lockers, né? São armários, hoje já tem mais de 5 mil pelos Estados Unidos, tem universidades, postos de gasolina, às vezes no meio da rua, né? Onde você faz um pedido, você direciona ele para um armário,
você fala o nome da rua, aparece já o nome da rua onde o armário está. Se você está em Nova York e não quer mandar para o hotel, você pode mandar para o locker. O produto é entregue numa dessas caixinhas, né? A própria tecnologia já sabe o tamanho do produto e vai falar se tem que ficar numa porta grande ou numa porta pequena. Você chega lá, você vai receber um código no teu e-mail, né? Você chega lá, digita o código aqui, abre a portinha e pega o teu produto. Então, de novo, pensar em nome do cliente, trazer tecnologia para resolver problemas do cliente. Né? A gente também fez isso, acho que tem um vídeo aqui com a Audi, onde você pode entregar no porta-mala do cliente do carro. Acho que tem um vídeo aqui, eu vou passar depois. Você quer me ajuda aqui um pouquinho com o vídeo? Esse, na verdade, não é nem na Alemanha, esse é nos Estados Unidos. Hey everybody, I'm here at the Manhattan Classic Car Club to show you Amazon's newest delivery service. Now the company will deliver inside your car. So this service is part of Amazon Key, which Amazon launched last year, which started with in-home delivery service where they will deliver packages directly inside your house. This now extends the service to your car. The service will launch with 2015 model year cars or after. They have to have a connected car service like OnStar, and it will launch with Volvo, Buick, Chevy, Cadillac, and GMC cars. So for this service to work, you have to use the Amazon Key app, and you have to park your car within a roughly 2-block radius of your home or your office. You include things like the make and model of your car, what color it is, what your license plate is, and then the delivery driver will be able to find your car wherever it is parked in that radius. The Amazon Key in-car delivery service works a lot like Amazon Key for your home, where the delivery driver doesn't need a specific access code or anything. Basically, once the delivery driver is set and in the right place, Amazon will automatically open the car for the delivery driver. They'll be able to open it up, slide the package in, close, and then remotely lock the car, and the delivery driver has to confirm that the car is locked or they won't get their next delivery address. Sempre tem a piadinha, mas será que no Brasil vai quando chegar lá vai ter a caixa no carro? Eu sei disso, né? A gente tem que inovar também, nós vamos buscar uma solução para o Brasil. Né? Mas isso, por exemplo, já funciona para os carros da GM, da Volvo. É o próprio carro, já levam tudo junto, né? Mas mais ou menos 30% dos carros americanos, eles têm que, logicamente, assinar o serviço OnStar, que é o serviço de conectividade, já podem ter esse tipo de serviço. Então, de novo, parte do cliente para trás, como a gente resolve um problema. Acho que tem outro vídeo aqui. Esse vídeo, na verdade eu vou passar esse vídeo rápido, só por uma questão de tempo, não precisa. Esse daqui eu acho que é legal. Um outro problema que a gente começa a ver hoje, com a queda das barreiras mundiais, eu sei que agora está um pouco, essas barreiras, talvez algumas delas estão subindo, não vou entrar nesse mérito. Você vê que pessoas, às vezes, um cliente comprando nos Estados Unidos, na verdade, às vezes ele quer um produto que está na China, ou está na Europa, ou está em outro continente. E a pergunta é, como é que eu faço um produto que está em outro continente, chegar na casa do cliente em talvez 72 horas? E aí vem um outro ponto da Amazon que a gente gosta de pensar grande. Por que pensar grande? Às vezes você fala o seguinte, talvez a escala que eu tenho não justifica hoje, mas se eu acreditar que esse serviço vai fazer o negócio crescer, daqui 4, 5 anos ele se justifica. Então, vou passar um vídeo para vocês terem uma ideia aqui. Passar o vídeo todo, mas só para vocês terem ideia, o vídeo já está um pouco antigo, acho que tem um ano esse vídeo, a gente já tem mais de 40 aviões, o vídeo tinha eram 11. Então neste momento tem 40 aviões voando pelo mundo,
Basicamente por quê? Porque já tem escala para isso. Né? Então, as pessoas, por exemplo, eles têm alguns arcos. Então, China, Europa, China, Estados Unidos, Reino Unido, Estados Unidos. Aliás, a China tem uma coisa interessante. Muitos chineses compram coisas direto dos Estados Unidos para a China. A gente pensa ao contrário. Por quê? Por uma questão de segurança. É muito comum fralda, e aí, logicamente, isso mudou muito, mas antigamente tinha muita questão de coisas falsificadas na China. E pasta de dente. Então, esse é o tipo de produto que os chineses compram dos Estados Unidos e é enviado dos Estados Unidos para a China, por quê? Porque eles têm, às vezes, mais confiança do que efetivamente comprar da própria China. Então, é impressionante que tem aviões voando pelo mundo todo, toda hora, para satisfazer e cada vez entregar mais rápido os clientes. Para finalizar, eu acho que uma coisa interessante da obsessão pelo cliente também é a gente olhar que o ato de compra na internet ele mudou muito nos últimos anos. Né? E em 90 e pouco, 94, 95, quando a Amazon surgiu, a gente só tinha um computador. Aliás, naquela época, mal tinha laptop, né? Então eram os desktops. A gente depois teve os laptops, depois vieram os smartphones, depois vieram os tablets. O que acontece é que, na verdade, o tamanho do vidro tem diminuído. Cada vez mais os vidros têm ficado menores. E aí a pergunta é, como é que a gente continua dando conveniência aos clientes? E uma das coisas que hoje a Amazon, na verdade, também desenvolveu, aliás, é um outro exemplo de falha. A gente tentou lançar um telefone chamado Fire Phone, há 3 anos atrás, maior fracasso. A gente teve que fazer o que a gente chama de write-off, ou seja, a gente teve que jogar fora dos nossos balanços um prejuízo de mais de 120 milhões de dólares. Porém, a equipe que fez esse smartphone foi a equipe que criou o que a gente chama do Alexa, que é a nossa plataforma de voz. Por quê? Porque a gente vê que a inteligência artificial, você começa a ver um monte de tecnologias que juntas começam a resolver muitos problemas dos clientes. E uma delas é, puxa, e se eu também ajudar os clientes a fazer pedido, não só de produtos, mas coisas do dia a dia, que ele simplesmente fale com o produto. Então, o Alexa surgiu há 3 anos atrás, é um produto que você, até 15 metros de distância, você fala com ele. Ele tem uma tecnologia com 8 microfones em volta, e aí você pode fazer um monte de coisas, e eu vou ilustrar algumas delas aqui no vídeo. Você consegue me ajudar? Alexa, normal. Alexa, what's on the calendar today? You have 12 events scheduled. Alexa, call me Uber. Your Uber will arrive in 2 minutes. Alexa, what's the weather like today? There's a 100% chance of showers. Alexa, pair my Bluetooth speaker. Okay, paired. Alexa, it's time to reorder some paper towels. Okay, order placed. Alexa, play my garage music. Play your garage playlist from Prime Music. Alexa, play some jazz. Playing some jazz from Prime Music. Alexa, what's this? This is Picnic Basket by Long Tone. Alexa, turn that up. Alexa, ask Domino's to send me my last order. Okay, order placed. Hey, isn't that Jason Schwartzman? No, that's not him. I would know if that was him. I'm pretty sure it's him. Okay, Alexa, who stars in Mozart in the Jungle? Stars include Malcolm McDowell, Jason Schwartzman. Ah, see? Okay. Alexa, change the bedroom temperature to 65 degrees. Okay, Alexa, lights off. okay. Alexa, good night. Good night. Sleep tight. O que é impressionante, eu peço desculpas que eu não tive tempo de colocar, mas essa semana nós lançamos 70 produtos relacionados com a Alexa, na verdade na sexta-feira passada. Entre eles, por exemplo, micro-ondas com Alexa, então você já deixa o produto dentro do micro-ondas, se você fala assim, você só fala produto batata, cozinhar batata, ele já cozinha. A gente lançou também, por exemplo, uma tomadinha, você pode espalhar pela sua casa, e aí você programa
por exemplo, colocar na cafeteira. Então a própria cafeteira não precisa ter o Alexa, ela tem a tomada, você do teu quarto fala assim, ligar a cafeteira, e aí quando você chegar na cozinha, o café já passou. Então, foram mais de 70 produtos, alguns da Amazon, outros com parceiros. Então, de novo, é conveniência. Como é que a gente usa da tecnologia para trazer conveniência para o consumidor? Vamos lá. Eu acho que já tem mais um slide ainda. Eu vou passar rápido aqui, só para finalizar. Eu não vou falar... Vou voltar outra vez aqui. Os 14 princípios de liderança são, na verdade, assim, como é que a Amazon funciona. Quando a gente vai contratar uma pessoa, tudo isso que eu falei, por exemplo, a obsessão pelo cliente é um princípio de liderança que a gente tem na Amazon. Você não vai encontrar essas coisas na parede, mas a cultura da empresa está baseada nesses princípios. Eu vou citar alguns aqui. Customer Obsession, a obsessão pelo cliente é um. Desculpa que eu vou falar em inglês, depois eu traduzir, porque é mais fácil para mim. Né? Have backbone, ou seja, você ter coragem, você ter que estar pronto para a falha, você ser curioso, são alguns dos princípios. Você está muito baseado em dados, né? Você é uma pessoa analítica. Não adianta, olha, eu acho até é possível, mas você tem que trazer dados para a gente tomar decisões. Né? Então, citei alguns rapidamente, mas depois, quem tiver mais curiosidade, pode ir até a internet, colocar 14 princípios da Amazon e estão lá imbuídos como que a empresa funciona. E para finalizar, tem um que eu gosto muito, e eu vou colocar um vídeo de 40 segundos aqui, do Jeff Bezos, que é o fundador da empresa, que tem muito a ver com a obsessão pelo cliente. Que ele fala do Day One. Né? A maneira como a gente opera, apesar de ser uma empresa hoje de mais de 600 mil funcionários, a gente opera essa empresa como se fosse uma startup. O que eu quero dizer com isso? Que nunca está bom, a gente sempre tem que estar buscando o melhor. Se não der para ser perfeito, não tem problema, a gente vai tentar resolver o problema. Se não tiver um sistema maravilhoso, a gente vai tentar fazer alguma coisa com o Excel até ter um sistema maravilhoso. Né? Lógico, sempre preservando, né, o trust, a confiança do cliente. Mas eu gosto muito desse vídeo, que acho que ele sumariza, para terminar a nossa apresentação, o que é a cultura dentro da Amazon. Deixa eu ver se ele funciona por aqui. Você quer tentar também? Deu. Não. Eu apertei aqui mais. Espera aí, deixa eu voltar. What does day 2 look like? What does day 2 look like? I know the answer to this. É uma pergunta que fizeram para ele. Day 2 is stasis, followed by irrelevance, followed by excruciating, painful decline, followed by death. And that is why it is always day 1. É isso, pessoal. Acho que deu para cumprir aqui mais ou menos o prazo. É day 1. Acho que podemos gastar uns 10, 15 minutinhos com perguntas e respostas. Vamos lá. Espera aqui. Vou fazer uma selfie. Está longe, parou. Não, porque está cheio lá em cima, senão o pessoal não escuta. Ok. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eu trabalho com automação e demonstro Alexa direto para os meus clientes. E a primeira pergunta que todos eles fazem, 100% deles, é quando é que ele vai falar português. Eu adoraria poder te contar, mas esse é um dado secreto. Porque se a gente conta, tenho certeza que, não aqui, mas muita gente faz essa pergunta e eu não posso contar aqui, vou contar nos outros lugares. Aí a pessoa fala, pô, você tem que falar. Enfim, peço desculpas, mas a gente não pode. Vamos lá. Pode. Bom, meu nome é Eduardo. Queria perguntar qual que é o maior desafio que você enfrenta em pegar coisas que foram criadas nos Estados Unidos ou Europa e trazer para o Brasil, dada a dificuldade logística, burocracia, segurança que eventualmente, enfim, a gente sabe que existe aqui. Qual que é o maior desafio que você vê?
Primeiro é o seguinte, essa é outra falácia. O Brasil é um país super complicado logístico. Pessoal, alguém aqui já foi para a Índia? Vou contar uma coisa para você. Na Índia, muitos lugares não tem CEP. Para você fazer uma entrega na Índia, é o seguinte, você fala assim, olha, na Casa Verde, atrás da Casa Amarela, 3 postos do lado do templo X, é mais ou menos assim. E a Índia a gente está crescendo muito. Né? O que eu quero dizer com isso? Que cada país tem a sua nuance. A gente falar que a gente tem que usar o mesmo playbook que está na Europa, nos Estados Unidos ou na Índia, não é verdade. Tanto que no Brasil a gente resolveu, inclusive, abrir de uma maneira diferente. A gente primeiro começou com livros digitais. Por que livros digitais? Porque a gente viu que tinha uma oportunidade muito grande. Um país. A primeira coisa que eu escutava quando comecei a empresa em 2012, vai começar com livros digitais, o brasileiro não lê. Como assim? Eu não acreditava nisso. Né? Eu não acredito até hoje. Eu falei, não é que o brasileiro não lê. Quando você vai numa cidade de 300 mil habitantes e encontra uma livraria, ou quando você, naquela época, encontra um dos livros mais caros do mundo, é por isso que o brasileiro não lê. Ele gosta de ler. Você tem que dar a facilidade de ele poder encontrar o livro, de ele poder comprar o livro. Né? E desde então, a gente tem tido muito sucesso com esse livro. Então, o que eu digo com isso? Não existe uma regra. O que está lá tem que ser aqui, o que está... Por exemplo, depois que a gente lançou o Kindle, os livros digitais, a gente lançou Marketplace. Lançou um livro físico e depois Marketplace. Também não é comum na Amazon. Primeiro, geralmente a gente abre com tudo junto. Então, a gente queria o quê? Ajudar a comunidade de vendedores, né, de terceiros vendendo coisas como eletrônicos, coisas para cozinha e etc. Então, eu acho que essa questão não tem. O que tem, talvez um pouco mais focado na tua pergunta, acho que as coisas que nos deixam mais preocupados, é um pouco como é que eu tenho certeza que toda essa cultura que eu coloquei aqui, a gente imbui as pessoas no Brasil. Então, às vezes as pessoas me perguntam, o que te deixa não dormir à noite? É isso. Né? É ter certeza que a cultura da empresa, né, que os princípios da empresa vão estar seguindo isso aqui. Porque se seguir isso daqui, vai acontecer. Pode não acontecer muito rápido, mas assim, eu não tenho pressa. Eu acho que essa é uma outra coisa que... Eu já trabalhei em muitas empresas antes da Amazon, e é muito comum nas empresas esse negócio de fechamento de trimestre. Né? Tem que fechar o trimestre, né? O bônus das pessoas estão ligados no fechamento do trimestre, no fechamento do ano. Na Amazon não existe isso. Primeiro que ninguém é remunerado baseado em resultados do trimestre do ano. As pessoas são remuneradas baseado em longo prazo. São geralmente remuneradas com ações da empresa. Por quê? Quando você é remunerado no curto prazo, não é uma crítica, só estou falando como funciona na Amazon, tá? Mas é a nossa visão, que funciona bem lá dentro. Tem visões, por exemplo, mercado financeiro, funciona muito bem o bônus no final do ano, tá certo? Então não tem certo e errado. Mas, na Amazon, a gente acredita que quantas vezes você coloca a remuneração baseada no curto prazo, as pessoas às vezes podem tomar decisões que não vão favorecer o cliente e vão favorecer talvez um time, ou talvez o próprio bolso. Quando você coloca isso no longo prazo, tira muito do que a gente chama do greed, né, dessa questão, e volta para o cliente. Né? Por quê? Porque se a empresa como um todo, no longo prazo, se der bem, todo mundo dá bem. Então, eu acho que a cultura da empresa são as coisas que às vezes a minha maior preocupação hoje. Boa noite. Vamos falar e depois a gente vem para cá. Você falou na tua apresentação do contato com a empresa. Então, eu mesmo já mandei uma ideia para a Amazon, recebi uma resposta, mas fica a dúvida. Isso é trabalhado? Então, minha pergunta é a seguinte: cocriação faz parte da filosofia da Amazon? E se sim, como é que ela funciona? O que você chama de cocriação, só para eu entender? Junto com o consumidor, você usar o cliente como uma fonte de desenvolvimento de serviço, de inovação. Eu diria que isso funciona todo dia. Ou seja, lógico, acho que você está falando muito mais de alguma ideia, mas assim, o feedback do cliente que a gente tem diariamente é o que faz a gente inovar. Então, por exemplo, a gente descobre uma coisa errada, que um produto não está funcionando, ou que basicamente um cliente manda um e-mail e fala, olha, eu tenho uma ideia tal, o que você acha? Se aquela ideia for interessante, a gente vai testar, vai fazer. Então, é algo constante, faz parte do nosso processo, que a gente, tipo assim, o feedback do cliente, ou seja, aliás, eu acho que é muito mais baseado nos processos do que a gente um dia sentar e falar, tive uma ideia. A maioria das ideias vem exatamente pelas necessidades que a gente vê. Por exemplo, recentemente a Amazon comprou uma empresa de remédios. Por quê? Porque ela fala assim, a gente sabe que as pessoas reclamam que pagam caro por remédios. Ou que efetivamente, por que quando eu vou comprar um remédio eu tenho que comprar a caixa inteira, se de repente eu preciso de 5 pílulas?
né? Não sei se esse é o problema que a gente vai resolver, mas esse tipo de pensamento e de feedback que a gente recebe e que a gente quer tentar trazer para o consumidor final. Oi, Alex. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho realizado. Quero trazer uma dúvida que hoje está no mercado, principalmente no mercado de inovação, né? Que é a questão da privacidade. E eu sou advogado, então também é uma dúvida que eu trago da Apple, da Google, todos sendo questionados em relação a isso. E como é que é a política de privacidade da Amazon e da Amazon do Brasil? Bem, esse é um tema muito sério e que a gente leva muito sério, né? Vou pegar alguns exemplos aqui. O Alexa, por exemplo. Primeiro que assim, tudo que você fala com a Alexa, ele vai para a nuvem, você não identifica o consumidor. Olha, esse é o consumidor A, simplesmente é um número dentro do sistema, tudo criptografado. Então, qualquer coisa que exista na Amazon é criptografado. Inclusive no Alexa, você tem um botão que você coloca, aperta o botão para que ele inclusive não escute as pessoas que estão na sala. Tem um botão físico para isso. A outra coisa que é interessante dentro da Amazon é que a maioria das pessoas não tem acesso a dados do cliente. Eu não tenho acesso a dados do cliente. Então a gente tem uma obsessão muito grande. Lógico, pode acontecer algum funcionário, pode acontecer alguma coisa, mas no sentido de ter um vazamento de algo, de hackear, toda a proteção, o que a gente investe, por exemplo, nenhum sistema, isso é uma coisa interessante na Amazon, a Amazon não trabalha com nenhum sistema externo. Muitas vezes quando você vai para uma empresa, você contrata alguém para fazer o ERP, você contrata alguém para fazer o servidor de e-mail, alguém para fazer algum outro servidor. Tudo dentro da Amazon é desenvolvido internamente. Lógico que isso às vezes acaba sendo mais devagar, porque você tem que fazer do zero, mas do ponto de vista de segurança, te dá a tranquilidade que você não tem... E não é por uma questão de maldade, às vezes um outro serviço, um outro software que está rodando na sua empresa, talvez teve uma falha e teve uma abertura para alguém entrar. Na Amazon, de A a Z, tudo que é feito dentro da Amazon é desenvolvido interno. Então, por quê? Às vezes é mais caro, mas no conceito de efetivamente não ter algo que pode não ter sido muito bem feito no terceiro. Oi, eu queria fazer uma pergunta sobre a Amazon Prime Video, especificamente. E é um mercado que a gente está vendo crescer muito no mercado de vídeo, de consumo de vídeo online. Então, você tem Netflix, você tem o Globoplay, você tem muitas iniciativas. E a minha pergunta é, com relação ao diferencial, eu como usuária do produto, eu enxergo que vocês apostam muito mais nas features, que são integrações com o IMDb, que você ali consegue ver quem são os atores, a música que está tocando. Então eu queria saber se vocês apostam de diferencial do ponto de vista de produto digital, ou como você falou, que vocês estão investindo 5 bilhões em conteúdo por ano. Na verdade, nos dois, mas assim, eu posso te falar que a gente está muito aquém de onde a gente gostaria de estar em Prime Video. Né? Acho que tem muita coisa para melhorar, até do ponto de vista de conteúdo, né? Não só da própria Amazon, porque geralmente o conteúdo, quando você vai no vídeo, você tem duas formas de consumir o conteúdo, são dois tipos de conteúdo. O conteúdo que a gente chama de originals, que geralmente são feitos por nós, a Netflix não tem, ou seja, o que ela produz, e conteúdos de terceiro. Por exemplo, na história do Brasil, a gente está só no começo, e uma das razões para isso a gente também quer ser muito competitivo em preço. Por exemplo, quando você, não quero fazer propaganda, mas quando você assina o Prime Video hoje no Brasil, os primeiros 6 meses custam R$ 7,90, contra um preço que, se não me engano, está 2 a 3 vezes maior. E, de novo, não quer dizer que você não deva assistir outros serviços. Aliás, o que a gente começa a ver, que já é uma tendência nos Estados Unidos, muitas pessoas assinando 2, 3 tipos de serviços distintos de vídeo. Porque é muito comum. Antigamente a gente tinha aquele conceito, você comprava teu cabo, TV a cabo, que vinha com 100 e poucos canais, só que acontecia, daqueles 100 e poucos canais você não queria 80, mas tinha que pagar pelos 100 e poucos. E era muito caro, ainda é caro. O conceito do streaming, ele é muito mais barato e você escolhe o que quer na hora que você quer. Então, para a gente, o importante são as duas coisas, o investimento em conteúdo, mas também o investimento no serviço. Por exemplo, eu uso muito o que não está disponível ainda no Brasil, mas eu uso porque eu tenho Prime americano, o Prime Music. Né? Eu adoro porque assim, tem as letras das músicas, né? Então, seja mais uma questão de investimento do serviço. Você aperta o botãozinho, na hora que já está passando a letra juntinho, né? Super casado, não é aquele negócio da letra que parecia aqueles karaokês que você não conseguia seguir, né, o ponto. Então, quando a gente olha esse tipo de conteúdo, o serviço é tão importante quanto o conteúdo em si, e ter certeza que a pessoa vai encontrar o conteúdo. Estamos lá na questão do conteúdo? Não. Tem muita coisa para melhorar. Boa noite. Aqui. Opa, tudo bem? Oi, tudo bem.
A gente trabalha numa empresa de software que presta serviço para empresas atacadistas e varejistas. E a gente recebe, todo dia a gente recebe feedback de coisas que estão legais, coisas que não estão legais, sugestões de como melhorar. E acredito que a Amazon também também receba isso, todos os dias vocês devem receber. Então assim, a minha pergunta é, como vocês fazem para definir qual vai ser o grande problema que vocês vão resolver em seguida? Não fazemos, porque assim, tem tantos problemas para resolver, que a gente queria, por exemplo, por isso, vamos voltar um pouco para a questão que eu mostrei aqui dos pizza teams, a gente deixa essa liberdade com os times na Amazon como um todo. Eu vou imaginar, vou chutar um número aqui, mas neste momento hoje, talvez, lembra que eu contei um pouco do press release, né, do relatório da imprensa, pode ser que estejam dezenas ou centenas de press releases pelo mundo sendo revistos hoje. Nem todos vão ser aprovados, mas todos partem de algum problema que a gente quer resolver. Então, é uma coisa quase como ela toma vida e ela é constante. Porque todo dia tem alguma coisa diferente, que alguém teve uma ideia, que alguém viu um problema de um cliente, ou que alguém quer trazer uma melhoria, uma eficiência de custo, ou uma melhoria, de novo, no que eu falei. Como é que a gente pode trazer um catálogo melhor? Como é que a gente pode trazer preços mais competitivos? Ou como eu posso trazer serviço? Então, é algo que, na verdade, é mais o seguinte, é algo que... A primeira coisa da Amazon é isso. Né? Quase como o DNA da Amazon faz parte do nosso processo diário. Não é que alguém para um dia e fala, hoje eu tive uma ideia legal e nós temos que criar alguma coisa diferente. O processo na Amazon, ele começa por aí. Lógico que não é todo dia aqui, né? O meu time do Brasil não passa todo dia criando, olhando, mas de uma maneira agregada, quando você olha o mundo todo, né? Quando você olha os 600 mil funcionários trabalhando, as coisas vão surgindo. E às vezes uma ideia que surge, por exemplo, na China ou no Japão, ela é tão boa que aí, logicamente, os times podem replicar. Então a gente não tem nenhum problema de copiar internamente boas ideias. E vice-versa. Eu vou dar um exemplificado. Quando nós lançamos a nossa loja de livros físicos no Brasil, foi em agosto de 2014. Então, Kindle surgiu em dezembro de 2012, livros físicos em agosto de 2014. A gente falou, puxa, tem um produto que era muito pouco usado nos Estados Unidos que chamava Leia Enquanto Enviamos. Que é o seguinte, eu compro um livro físico, mas eu quero começar a ler agora. Eu não quero ler o livro digital, eu não quero ter o livro digital, eu quero ter o livro físico na minha prateleira. Né? A gente é agnóstico, você lê da maneira que você quer. Você quer ter o livro físico, quer ter o livro digital, quer escutar o livro, né, o audiobook, como você quiser. Então a gente lançou um serviço chamado Leia Enquanto Enviamos, que é o seguinte, você compra o livro físico, se aquele livro físico tiver o livro digital, você vai poder começar, você não vai ter o livro digital inteiro, mas você vai ter uma parte muito grande dele digital para começar a ler enquanto o livro não chegar na tua casa. Então esse tipo de coisa, por exemplo, não foi criado no Brasil, mas a gente trouxe para o Brasil e teve um sucesso muito grande. Então essa é a mecânica que a gente trabalha internamente. Oi. Oi, onde você está? Tá aqui. Tudo bem? Então, hoje a Amazon é gigante, mas vocês falam que como você disse aí, que vocês têm o pensamento de startup até hoje. A minha pergunta é, hoje eu trabalho numa startup, só que a gente está começando a crescer e a impressão que eu tenho é que às vezes começa a perder essa situação do pensamento de startup. A minha dúvida é como vocês fizeram, assim, sugestões de como vocês fizeram para manter isso, esse sentimento vivo de pensar primeiro no problema do cliente, de ter todas essas coisas que a startup tem, que as empresas grandes deixam se perder. Bem, é um pouco do que eu apresentei aqui dos mecanismos, né, do documento, dos times pequenos, mas eu acho que, na verdade, é fácil ver o que eu estou mostrando hoje, mas isso daqui é um reflexo de 20 e poucos anos de acertos e erros, né? Então, uma cultura de uma empresa você não faz do dia para a noite, você faz pensando, contratando gente que vai debater, que vai estar muito aberto a trazer a verdade para a mesa, né? Talvez, por exemplo, desmistificar. Uma das coisas que eu gosto muito da cultura da empresa, e que isso vem do Jeff, às vezes você desmistificar a parte social. Porque a parte social é o seguinte, eu vou contar um exemplo só para ficar um pouco mais claro. Quando a gente contrata pessoas na Amazon, o processo é o seguinte, a gente, geralmente, um candidato é entrevistado por 7 pessoas. Cada pessoa que entrevista testa 2 princípios. Lembra? Eu falei, são 14 princípios. A gente testa 2 princípios.
Eu não pergunto da pessoa da experiência dela, o que ela fez, porque isso está no currículo, certo? Eu uso perguntas para ver se ela tem um fit com a cultura da empresa, se ela vai gostar, se ela, aquele exemplo que eu dei lá no comecinho, né, se ela é customer obsessed, ela realmente é obcecada pelo cliente, se ela vai tomar decisões de longo prazo. Muito bem. Aí é o seguinte, nós vamos agora definir se o candidato vai passar ou não. Como funciona? Tem um mecanismo. Eu dou um voto, inclinado ou não inclinado. Eu não sei o que as outras pessoas votaram e elas não podem me contar. Só quando eu votar no sistema, falei inclinado, é que os outros votos aparecem. Por quê? Porque um dos grandes problemas na contratação de pessoas é o famoso, se meu chefe gostou, vou falar que eu gostei também. Né? Então é você tirar a parte social, tirar a parte da influência, tirar a parte da hierarquia. Então você cria um sistema, né, que efetivamente faz com que a barra aumente. Porque assim, se eu não gostar e meu chefe gostar, eu vou falar que não gostei. E a gente vai depois para uma ligação de 45 minutos justificar. E é o seguinte, a gente só contrata a pessoa se todo mundo estiver inclinado. Se eu estiver não inclinado, os outros têm que me convencer a mudar meu voto durante a entrevista. Então, este é um pequeno exemplo que eu dou. Lógico, isso aqui não surgiu ontem. Isso aqui foram 20 anos de aprimoramento para que a gente pudesse trazer pessoas que têm muita afinidade com a cultura da empresa, mas que eu tenho um mecanismo de não ter influência social. Né? Influência social significa de eu poder falar o que eu penso, de não usar a hierarquia para tomar decisões. Então, são essas coisas que eu acho que eu vou definir. Por exemplo, você que está começando numa startup agora, a pergunta é, qual é a cultura? Quais são as coisas, quais são os valores que devem ser imutáveis? E às vezes tem que parar e discutir a cultura da empresa. Né? E provavelmente pode ser que você definiu hoje, não vai ser o mesmo no ano que vem. Né? Porque a cultura ela é morfa, ela vai mudando. Mas se você basear e gastar energia nisso, talvez a chance de sucesso é muito maior do que simplesmente resolvendo problemas sem entender como é que a empresa pensa, como a empresa reage. E acho que é importante, só para finalizar a tua pergunta, às vezes você vê duas culturas diametralmente opostas que funcionam muito bem. Eu vou citar de novo o exemplo da Apple, que eu trabalhei. Era uma cultura que não premiava o erro. Né? Talvez algumas pessoas aqui lembrem, teve um problema no iPhone X, não lembro qual que era. Nem posso falar X, porque agora tem o X, né, que é o iPhone 10. Né? Teve um problema chamado Antena Gate, né, que teve um problema na antena, de recepção, um monte de gente foi mandar embora. Né? Tudo bem, a cultura da empresa. Na Amazon, um problema como esse seria muito bem visto, porque, puxa, certamente na próxima antena vai ser muito bom, porque o pessoal errou e aprendeu muito com isso. A Apple é uma empresa, por exemplo, que eu falei, gosta de música, a Amazon gosta de livros. A Apple é uma empresa que você gasta horas olhando o PowerPoint. Eu lembro que eu já fiz a apresentação, não para o Jeff, para o Steve, tanto nome, mas para o Tim Cook, que é o CEO atual da Apple. E na semana que a gente fazia a apresentação, a gente gastava horas fazendo ensaio do PowerPoint. Às vezes eu olhava assim, esse negócio tem que vir 3 milímetros para cá ou 3 milímetros para lá? Né? Essa cor daqui, esse ponto aqui está estourando. Perfeito, estética, porque a cultura da Apple está muito ligada na estética, no design. Né? Então, assim, é interessante que às vezes você olha duas coisas de muito sucesso com culturas muito distintas, às vezes até diametralmente opostas. Mas o ponto é, se você saber qual é a cultura da sua empresa, acho que esse é o principal ponto, que tudo gira mais fácil. Oi, acho que nós estamos com... Como é que nós estamos tendo? Mais duas perguntas? Três. Vamos três perguntas. Agora um monte de gente levanta na mão. Uma simplesinha, rapidinho. O que é longo prazo para você hoje? Por exemplo, acabei de fazer um planejamento de 10 anos. 10 anos. Se alguém pode falar, 10 anos no Brasil? A questão não é o planejamento, não é o número, é o exercício mental. Eu tenho certeza que o planejamento de 10 anos está totalmente errado. Totalmente errado. Eu não vou acertar. Mas o exercício da tua mente de imaginar o que vai acontecer nos 10 anos, certamente favorece muito o que vai acontecer nos 10 anos. A rota muda. Aliás, uma coisa que a gente tem muito orgulho é de mudar de opinião. As pessoas que não mudam de opinião são perigosas. Né? Ou seja, eu não tenho nenhum problema de falar o que eu falei ontem, se eu falar hoje, alguém... Como é que é? Não evolui. Né? Então você tem que estar pronto para mudar de opinião. Então, a gente acabou de fazer um plano de 10 anos. Uma aqui, depois a gente, acho que eu já tinha levantado lá, depois eu venho para a senhora, tá bom? A minha pergunta é sobre pressão sob demanda. Desculpa? A minha pergunta é sobre pressão sob demanda. demanda. Okay. O que você quer saber? Bom, eu tenho um livro publicado no KDP.
aberto no Brasil, não é vendido sob demanda ainda. Não temos. Eu gostaria muito que tivesse, mas infelizmente não temos ainda. Mas, por exemplo, é uma coisa, né, só para explicar um pouco o que é, a gente chama de print on demand. Aliás, muitos livros que a gente compra na Amazon nos Estados Unidos, você nem sabe, mas eles são impressos na hora. Né? São máquinas que ficam nos nossos depósitos e efetivamente imprimem na mesma qualidade. Se você olhar o livro, você não vai conseguir achar nenhuma diferença entre um livro impresso numa máquina print on demand ou um livro impresso numa gráfica. Né? Então, infelizmente, nós não temos ainda planos para print on demand no Brasil. A senhora? Tem que chegar o microfone, né? Só um minutinho. Eu gostaria de saber como é que vocês fazem a seleção para dentro dos livros. E se eu tenho amigos na China, uma amiga na China, eu querendo mandar alguns produtos para ela, é possível comprado da Amazon, vocês entregarem diretamente ou tem problema com o governo? Vou responder. A primeira pergunta é a seguinte: como a gente faz para a seleção de livros? É muito simples. Todo livro que existe no mundo a gente quer vender. Então, ou seja, aliás, essa é uma obsessão nossa. Existe o livro, eu quero ter no meu estoque. Pode ser um, porque eu sei que algum dia alguém vai achar aquele livro e vai querer comprar. É meio contraproducente isso, porque normalmente um varejista, o que ele pensa? Ele pensa num custo pequeno de estoque. Ele não quer tudo parado no estoque, porque quando você para tudo no estoque, é dinheiro que não está imobilizado. O nosso pensamento é exatamente o contrário. Eu preciso colocar todo o produto no estoque, porque alguém um dia vai precisar daquele produto. Mesmo quando ele está fora de edição? Mesmo quando está fora de edição. A gente tenta, por exemplo, uma maneira de colocar um livro fora de edição, se eu não conseguir comprá-lo, é achar um vendedor, um selo, que queira se tornar um vendedor na Amazon. Então, ou seja, nesse caso eu não vou ter em estoque, mas eu vou ter ele ofertado para um cliente. Inclusive uma pessoa física que tem um livro em casa e que quer vender na Amazon, ela pode cadastrar aquele livro e vender. Então é uma obsessão que a gente tem em ter o livro que alguém está buscando. Eu tenho uma lista de livros. Vamos fazer um guichê. Então, aí mandar tem muitas. Depende do país, por exemplo, dos Estados Unidos para a China, você pode. Do Brasil para a China eu não sei lhe responder, preciso ver se tem alguma restrição. Mas a pessoa que está na China, ela pode comprar. A senhora quer dar um presente, é isso? Eu quero mandar coisas para ela. Coisas do Brasil ou dos Estados Unidos? Não, que tu tenhas aqui ou nos Estados Unidos. Então, roupa. Dos Estados Unidos pode. Inglês. Pode, mas não, aí eu não sei, sinceramente eu não vou poder responder, porque eu não sei como funciona a alfândega, por exemplo, nos Estados Unidos e a China, ou mesmo do Brasil, eu acho que no Brasil não pode, mas eu posso, se a senhora quiser, eu dou um e-mail, checo e lhe respondo se é possível ou não. Sim, não, porque tu disseste que tem um avião com mercadoria na China. Não, é que são arcos, esse avião não é no Brasil. Ele faz, por exemplo, China, Estados Unidos e China, Europa. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Você que manda, por favor. Não, faz uma então, vamos fazer o seguinte, mais 5 minutos. 10 horas, tá bom? 5 minutos. Vamos lá, traz aqui. Ideia de preço de mercado hoje na Amazon? Como é que é, desculpa? O preço de mercado. Preço de mercado por quê? Quanto é que está valendo a Amazon? Peraí, eu nem olho todo dia porque. Deixa eu te falar aqui. Eu tenho aqui o aplicativo das ações. Você quer saber quanto está valendo? Não, 980 bilhões de dólares. Bilhões. E quem está na frente hoje? 980. Esse é o valor de mercado da Amazon. Vamos lá, aqui temos uma pergunta. Fala mais perto. Agora, uma comparação era aquelas antigas empresas que vendiam por catálogo. Elas, de certa forma, eram umas precursoras, só que elas não tiveram, como a Xerox, elas não tinham, como a Xerox também perdeu o olho, né? Essas empresas não tiveram aquela flexibilidade da inovação. Eu queria saber qual é o seu comentário sobre isso, sobre essas possibilidades agora. Na verdade, eu vejo a Amazon uma empresa que não tem medo de inovar. Agora, ela se baseia numa coisa que é o capital.
ter um sucesso inicial e há uma crença no futuro dela. Essa é a essência. E aí vocês podem fazer todas essas inovações. Agora, eu queria que você comparasse isso com as estruturas que são estáticas do passado e não evoluíram, e é atual. É difícil julgar porque eu não conheço direito as estruturas. Eu até, por uma razão, eu tive a sorte de participar de uma empresa, de comprar uma empresa na Argentina que vendia por catálogo. Mas não conheço muito bem outras, né? Eu posso falar um pouco dessa, chamada OfficeNet. É uma empresa que nós compramos. Eu trabalhava no Submarino, que é uma empresa atual. O grupo comprou essa empresa na Argentina chamada OfficeNet, vendia catálogo e nós trouxemos essa empresa para a internet. A questão é o seguinte, a inovação é uma constante, né? É algo que não para. Se você voltar lá atrás, as vendas não eram nem por catálogo, as vendas eram no fiado, né? As pessoas iam na loja, faziam uma compra, a pessoa conhecia, logicamente a loja começou a crescer, aí precisou investir, aí as cidades começaram a crescer, o trânsito ficou difícil, aí a pessoa não quer mais sair de casa, foi inventado uma coisa chamada telefone, aí o telefone pegava o catálogo, né? Falou, já que tem o telefone, já que você não quer sair de casa, tem a venda do catálogo. Mas eu imagino que foi assim que surgiu o catálogo, eu não tenho conhecimento. Mas a realidade, pode falar. Só uma observação. Já teve catálogo de utilidade, foi o precursor do voto. Foi aí o grande negócio inicial dele. A venda por catálogo, em 1830, por exemplo, por catálogo de atividade. Mas acho que o ponto só talvez interessante a sua pergunta, e talvez eu não vou dar uma boa resposta, que é o seguinte. Vamos pegar o iPhone. Um exemplo. O iPhone é uma tecnologia que, na verdade, quando ele foi lançado, outras empresas podiam ter lançado. Aliás, eu tive a chance também de trabalhar numa empresa chamada Palm, que se você, talvez muita gente aqui não conheça, mas é uma empresa que, se você olhar para trás, ela tinha tudo para ter tido o mesmo sucesso que a Apple teve. Era uma empresa que tinha design, era o design, tinha um Palm 5, que era um produto fininho, bonito. Era uma empresa que era inovadora, ela trouxe uma tecnologia chamada grafite, que você podia escrever na tela e aquilo virava uma letra. Era uma empresa que tinha uma loja de aplicativos, você podia baixar aplicativos, e foi a primeira empresa que lançou um smartphone no mundo. É um produto chamado Trello. Então, ou seja, olha só que interessante, você tem todas as fórmulas, mas não tinha algo que era, o quê? Não tinha a cabeça, a capacidade, a execução, a cultura, e a empresa não existe mais hoje. Ela tinha um sistema operacional que ela criou, chamado Palm OS. Então, assim, eu acho que o importante da inovação geralmente os componentes existem para todo mundo. A pergunta é como é que você coloca, e acho que o Steve Jobs teve essa capacidade de vir no telefone, criar o design, colocar a loja de aplicativos, colocar um produto de desejo, colocar um preço, e a partir daí, quando a gente olha muito do que acontece no mundo hoje, vem por causa disso. Ou seja, sem smartphone não existiria nem Instagram nem Facebook. Sem smartphone não existiria Uber, não existiria Tinder, e não existiria milhares, não existiria Waze, não existiria uma série de coisas que a gente hoje usa no nosso dia a dia quase como automático. Então eu acho que a questão do catálogo, ou da evolução dele é o que existe, como é que as coisas estão evoluindo de tal maneira que essa barra vai aumentando. Pessoal, eu acho que... Vamos acabar, senão vai virar day 2.